Olá, tudo bem? O nosso entrevistado de hoje é advogado criminal e professor da Universidade Federal da Bahia. Está completando 30 anos de profissão. César Faria. César, bem-vindo à Bahia da Gente. É um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, boa tarde. César, para iniciarmos a nossa entrevista, gostaria de retomar a sua infância, né? Você nasceu em Esplanada, veio para aqui para Salvador com qual idade? Olha, eu nasci em Esplanada e minha infância foi entre rios, até os 12 anos. E depois eu vim aqui para Salvador com a minha família. Como muitos, né, jovens do interior, que a família sai e se desloca em busca mesmo de melhor condição de educação, de estudo. Veio todo mundo junto? Foi. Quantos irmãos? Mais dois. Mais Três, dois irmãos? fomos Todos três. também da área jurídica? Todos da área jurídica. Todos da área jurídica. César, você ingressou na faculdade com 17, 18 anos, se formou com 21 17. anos. Fez Foi muito isso. precoce. Jovem, Como foi escolher a profissão aos 17 anos de idade? Fernanda, olha, eu sempre quis ser advogado criminalista. Ele fala o seguinte, eu já pensava nisso, eu nem me lembro quando, porque desde adolescente, antes mesmo de entrar na faculdade. Então foi uma coisa assim que eu já fui fazer direito para ser advogado criminalista, muito por uma paixão, que era a paixão pela tribuna do júri. Você falou em relação à tribuna do júri. Você se destacou na tribuna do júri e também sustentação oral, né? Com 20 anos você se formou, com 23 você já fazia sustentação oral? Olha, quando eu me formei com 21 anos, eu estreiei no júri com 21 anos. Então, também foi cedo na estreia do júri. E eu sempre gostei muito de falar em público. E depois, isso aí já foi com o tempo na profissão, eu fui vendo também a importância da sustentação oral nos tribunais. Tanto no Tribunal de Justiça Estadual aqui da Bahia, como nos tribunais superiores em Brasília e nos tribunais regionais federais. Porque muita gente dizia o seguinte, a sustentação ajuda pouco, porque os desembargadores ou ministros já vêm com o voto pronto. Mas eu tenho uma experiência ao longo dessa minha vida já de advogado criminalista aí diferente. Eu acho que o seu advogado entregar os memoriais antes e fizer, sabe, uma boa sustentação oral, quando eu digo boa é objetiva, clara, porque o tempo é muito pouco, só são 15, no máximo 20 minutos para uma sustentação oral, ele consegue algumas vezes a mudança de votos e até um voto divergente, né, que num recurso ele pode se transformar no vitorioso. Agora, como eram seus clientes, já que você era tão jovem, né? Você acha que passava muita confiança? Ou eles temiam pela pouca experiência, pelo físico jovem? Fernanda, veja só, realmente comecei a advogar muito cedo, procurei advogar muito cedo, justamente por ter uma história de vindo do interior, sem parentes aqui da advocacia. Então eu sabia que eu tinha que procurar traçar o meu próprio caminho. E isso fez com que eu procurasse cedo botar um escritório. E procurei também fazer concurso, né, para ter uma coisa certa. Né, e possível ainda na área penal, não consegui no início, mas depois como auditor jurídico do Tribunal de Contas que eu exerci. E depois fui advogado da Justiça Militar Federal por concurso, e aí atuei na área penal, conciliei também na área penal. Claro que no início, você é muito jovem, né? Talvez a barba comecei a botar por causa disso. E quem é que ele procura no início? Eu costumo dizer hoje aos meus alunos que você começa a fazer seu nome não é quando você se forma, é quando você já entra na faculdade. Então, os meus próprios colegas já me indicavam algumas causas. Olha, César que gosta da área penal e tal. Eu acho que eu sempre passei, embora jovem, muita confiança, credibilidade. Isso é uma coisa, eu também sempre agi com seriedade, com ética. Mas isso acho que também está em cada um. Depois alguns parentes, alguns conhecidos. Claro que você é procurado na área penal, muito em casos urgentes. Não tenho nenhum problema de dizer, até de brincar, dizendo que o que se chama de porta de cadeia, você é chamado muitas vezes para atuar numa soltura. Isso é tratado às vezes de forma pejorativa, como advogado porta de cadeia. Eu brinco que eu tive minha fase inicial de chamada porta de cadeia. Não, é uma fase muito que você exerce ali, você só consegue liberar também quando tem legalidade, né? Quando você entra com habeas corpus. Então, é um momento também muito interessante e gratificante da profissão.
né? Então, eu tive isso, né, e acredito que essa confiança, né, claro que a coisa foi acontecendo. O júri, na minha época, divulgava bastante. Você fazia um bom júri, aquilo era comentado por meses, o Então a único propaganda era de júri. boca a boca, né? Então, era dessa forma, porque outra não se tinha, outra maneira, né, de começar na profissão. Eram muito poucos os escritórios de advocacia criminal aqui de referência e era muito difícil você obter um estágio. Agora você passou em vários concursos públicos, né? Como foi escolher o que seguir? Fernanda, veja só. Primeiro, eu só fiz concurso que permitisse advogar, né? Então, eu sempre priorizei, né, um concurso que desse para eu conciliar com a minha profissão. Então, eu escolhi por isso, né? Eu escolhi e depois pela área penal. Quando eu consegui fazer, né, ficar com um professor que eu passei também muito cedo, tinha 25 anos, na época eu era mais jovem, e eu ensino processo penal. Então, tudo isso servia, né? Toda essa atividade, uma atividade servia a outra. No momento que eu estava estudando para dar uma aula, preparando uma palestra, aquilo eu estava também, mesmo sem querer, me preparando para quando chegasse uma causa. No momento que eu estava me exercitando como advogado militante, eu estava adquirindo prática para passar na faculdade. Então, todas essas atividades passaram a ser atividades que conciliavam, né? Uma complementando a outra. Eu acho que foi isso que eu lutei muito e terminei conseguindo. Você passou em primeiro lugar aos 25 anos para ser professor da Universidade Federal da Bahia, foi isso? Foi Isso? Foi isso, diga. Aí, como era conciliar em relação aos alunos, né? Os alunos tão jovens quanto o professor, para manter o respeito em sala de aula. Você conseguiu isso durante o tempo? Muito boa a sua pergunta, Fernanda. Porque é verdade, com 25 anos, eu, como já ensinava formando, porque processo penal é uma das últimas matérias, meus alunos tinham mais ou menos a minha idade e alguns mais velhos. E outros, muito da minha geração, que hoje são meus amigos. E eu lhe digo o seguinte, eu não tive nenhum problema, gozado, né? Não tive nenhum problema, eles me absorveram muito bem. Na época não era comum, chamou a atenção porque os professores naquela época eram mais velhos. Hoje já é comum você encontrar jovens professores. Funcionando, né? Então, foi muito assim, eu fui muito bem recebido por eles, né? Eu acho que houve assim uma transferência, né? Eu acho que eu passei a ser uma espécie de um elemento estimulador para eles. Olha, eu sou jovem também, eu posso atingir um sucesso profissional e eu nunca precisei parar uma aula para pedir silêncio. Eu acho que a minha própria aula fazia com que eles prestassem atenção. E vou lhe dar um dado, logo, quando eu entrei, professor, eu recebi uma grande homenagem, que eu fui escolhido pelos alunos patrono da turma do centenário da faculdade. E isso é uma coisa que muito me orgulhou, foi uma honra imensa e serviu assim de um estímulo muito grande, Fernanda, porque eu lhe digo hoje, passados já 25 anos que eu ensino na faculdade, eu fiz esse ano, né, boda já de prata, né? Então eu posso lhe dizer hoje, passado esse tempo todo, algo que talvez surpreenda. Quando eu passei no concurso para professor, eu não percebi a grandeza daquele momento, do que aquilo ia mudar em minha vida. Não percebi, lhe confesso. Tanto que eu fui ensinar e dizendo assim aos meus amigos em casa, olha, se eu não gostar eu saio. Mas eu gostei desde a primeira aula, e aí já hoje eu não me vejo também sem esse convívio, hoje já com a diferença de idade, hoje é outra relação, né, uma relação que eles me dão muito, né, me dão muita energia, eu me atualizo por eles também, estudo por eles, para eles e aprendo, ensino, também ensino e aprendo. E nessa questão de professor, eu percebi o seguinte, eu fui percebendo, hoje voltando para fazer uma análise nesse período, vamos dizer, de 30 anos que eu fazia de advocacia, foi um marco. O fato modificou minha vida toda. Eu acredito que até por isso, depois outras coisas aconteceram, outras experiências profissionais. E eu também, porque como você começou na entrevista, eu gostava muito de falar em público, e depois eu comecei a exercitar a escrita, comecei a escrever.
Você escrevia para onde? Escrevia mais em revistas jurídicas. Também escrevi bastante em jornal, como o jornal daqui da Bahia, o Jornal à Tarde. Vários artigos publicados no Jornal à Tarde. E até que escrevi livros jurídicos, né? Me estimulei a fazer mestrado, fiz mestrado, né, em Direito Penal Econômico. Escrevi sobre crimes tributários. E depois, e aí já mais recentemente, aí eu não tive, não foi com pressa, foi acontecendo. Eu me tornei doutor em Direito também, fiz doutorado. Já mais recente, em 2010, eu terminei. Sobre o processo penal do inimigo, uma coisa nova, enfim. Então, me deu um estímulo muito grande, que terminou até por eu entrar também muito cedo, na época mais jovem, quando eu não esperava, uma grande surpresa, para a Academia de Letras Jurídicas também da Bahia. Não te assustou você assumir tantas responsabilidades tão jovem? Olha, veja, Fernanda, eu não digo que me assustou, não, certo? Porque eu sempre quis muito, né? Eu sempre quis muito, e eu achei que ia acontecer. Você buscou. Eu tinha assim, uma autoconfiança, não é? Que às vezes era até mal interpretada, né? Como se fosse assim, né? A pessoa se valorizando muito. Não, eu tinha uma autoconfiança. Eu sabia assim, eu sabia que eu ia ter um espaço, não é? Eu sabia que eu ia ter um espaço. Claro que também eu quero lhe dizer o seguinte, isso é muito importante que eu diga aqui para o público e para o jovem hoje recém-formado, que quando eu me formei, eu passei 2 anos que nada acontecia em minha vida. Eu ficava estudando, eu tinha até insônia de ficar estudando, pensando nas coisas que poderiam acontecer. Eu aproveitei muito para ler. Para ler até madrugada. E não, porque não aparecia concurso para fazer. Não aparecia cliente a advocacia também. não aparecia cliente, eram poucas causas. E aí, Fernando, eu nunca perdi a esperança. E eu ficava pensando o seguinte, eu me preparava para o que vinha. Eu estava me preparando porque eu dizia, vai acontecer. Agora, quando acontecer, eu tenho que estar preparado. Eu acho que essa é a diferença. E essa é a mensagem que eu quero passar para os jovens hoje. Aí, quando aconteceu, aí você tem razão em sua pergunta. Em 2 anos aconteceu tudo muito de vez. Aí me assustou um pouco, assim, eu digo, poxa, está acontecendo demais. Foram concursos, eu fiz 4 concursos, eu passei nos 4. Eu me tornei professor, eu tive a experiência de ser secretário de governo do estado da Bahia. Muito jovem também, com aos 26 anos, né? 26 anos, eu era o mais novo do Brasil também. E essa experiência no poder foi muito importante para o meu amadurecimento. Eu acho amadurecimento intelectual, amadurecimento como pessoa e eu diria até um amadurecimento como jurista. Eu acho que essa palavra eu posso usar. Eu sou modesto jurista, às vezes jurista, né? Tá? Mas assim, eu acho como jurista por quê? Porque eu tive uma experiência de dentro do poder. Né? De ver do Poder Executivo. Eu era secretário de governo, então trabalhava muito ligado ao governador. Então, se tinha que vetar uma lei, eu redigia o veto. Né? Então, como se dava a aprovação, nós estamos aqui na TV Assembleia, né? Como se dava a aprovação das leis, o que é que acontecia, a centralização da União, o poder que tem que ter o governador para conseguir melhorar o seu Estado, o poder que ele tem junto à interferência, junto à União, né? Porque nós temos uma federação de Araque, né? Uma federação de Araque, porque o Brasil é um Estado, né? O Brasil não tinha vários estados, os estados têm muito pouca autonomia, né? Existe uma centralização até hoje histórica e que se mantém. Então, essa experiência para mim, né, como lidar com o Poder Judiciário, como o Poder Executivo, o Poder Judiciário, a predominância que tinha do Poder Executivo na época, então tudo isso serviu muito para o exercício depois das minhas atividades como advogado, criminalista e como professor. E depois também como uma pessoa que também escreve na área penal. Agora, em relação ao direito penal, né, o direito criminal, as pessoas associam apenas a crimes violentos, né, crimes contra a honra. Fala pra gente em relação a essas operações que estão em evidência na mídia, né? Você já participou de algum? Fernanda, já participei já atuei em várias delas. Mas sua pergunta é muito boa quando você pergunta essa mudança do direito penal. Isso. Olha, o direito penal... Você acompanhou essa evolução, eu né, acompanhei porque aconteceu anos. comigo, né? Aconteceu comigo, então eu posso falar, como se diz, eu posso falar porque participei, efetivamente, né? Não é porque li, não é porque participei. Então, veja só, quando eu comecei, a grande vitrine era o Tribunal do Júri.
Ainda é uma paixão muito grande, ainda é um momento que o advogado, ali é ele, não é? Eu digo é como jogar bola, se é bom, não é? Ali é ele na hora do gol, né? Ele não tem como delegar, é ele quem vai falar e é o momento também, não é gravado, é ao vivo, a coisa acontece, a decisão sai também depois de um debate. Então, mas o júri, ele perdeu muito a sua influência. E o direito penal, ele veio se modificando. E essa evolução do direito penal está acompanhando a evolução da sociedade. Esse processo, porque embora eu ainda me considere jovem, eu atuei antes da Constituição de 88, como recém-formado. Uhum. Então eu tenho uma experiência profissional de antes da Constituição, não grande, pequena, mas tenho depois. Então essa redemocratização, esse momento do Estado Democrático de Direito que nós vivemos hoje, isso modificou muito o direito penal. Porque quando eu comecei, algumas pessoas se achavam acima do direito penal. O direito penal não atingia essas pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, depois que um presidente da República, que foi o ex-presidente Collor de Mello, foi processado criminalmente, o processo dele chegou até o final, não obstante ele tenha sido absolvido. Foi absolvido por insuficiência de prova, por um voto, e insuficiência de prova. O que tecnicamente também tem que ser respeitado, tá? O julgamento do Supremo. Mas quando um presidente foi, como a gente diz, sentou no banco dos réus, não existe mais banco dos réus, é só linguagem figurada, mas foi acusado, foi processado, a partir dali, eu mesmo percebi, disse isso na faculdade, quando os caras pintadas, inclusive da nossa faculdade de Direito, da UFBA, estavam ali indignados com a absolvição, eu disse que eu estava comemorando porque um presidente tinha sido processado. E não independente dele ter sido absolvido ou não. Porque isso ia mudar o direito penal. Eu percebi isso. Você acha que de lá mudou? Eu acho que dali em diante mudou. Porque mesmo depois do impeachment, vários ministros foram processados, grandes empresários foram processados, independente de terem sido condenados alguns, outros absolvidos e tal. Então o direito penal passou a ser, entre aspas, democrático, no sentido de atingir também classes, classe alta, gente com poder. Não é? Então não era mais aquele direito penal tão de classes, né, que existia. Então isso foi alterando o direito penal. Aí entra a sua pergunta. E o direito penal econômico, né? Uhum. O direito penal econômico, ele se modificou, o direito penal, e aí veio o penal econômico, por uma questão dos crimes econômicos. Não é? Esses que não eram considerados crimes. Primeiro, muitos não eram crime mesmo. E outros que a sociedade não considerava quem praticava como criminoso. Porque são pessoas normalmente muito bem enfronhadas na sociedade. Pessoas produtivas, pessoas que geram emprego e renda, mas que na sua atividade econômica podem praticar crimes e crimes econômicos. Foi aí que eu estudei bastante, até antes dessas causas. Eu tive a sensibilidade de perceber que isso iria ocorrer, essa mudança na advocacia. E eu fiz trabalho sobre crimes tributários, previdenciários, e terminei publicando um livro que foi minha dissertação de mestrado sobre crimes tributários. Qual o nome do livro? Olha, o título até era grande, que era o Processo Administrativo Fiscal e as Condições da Ação Penal nos Crimes Tributários. Eu falava das condições da ação penal nos crimes tributários. Então, o crime tributário, o crime previdenciário, evasão de divisas, o direito penal ambiental, os crimes praticados também contra o meio ambiente. Tudo isso você está circulando numa esfera de empresários, normalmente de empresários. Então isso veio a modificar. Já há muitos anos que aí minha própria clientela passou a ser, não que eu fosse, a clientela que escolhe a gente, passou a ser uma clientela muito mais de empresários. Assim, de 10, 9 são empresários, passou a ser isso já, isso já tem uns 20 anos para cá, uns 15 a 20 anos para cá. Tá? Então foi modificando e eu fui percebendo, tive a sensibilidade de perceber antes e fui acompanhando. Certo? Então houve toda essa modificação e agora que você perguntou das operações, se passou a investigar de uma forma diferenciada no Brasil, federal, né? Porque ao invés de um cliente receber uma intimação, como era o comum, ele recebe ou Polícia Federal ou a Polícia também Civil, também operações da Polícia Civil aqui no estado da Bahia. Ele recebe a polícia de madrugada em sua casa, com busca e apreensão e muitas vezes prisão temporária.
E nós temos atuado bastante nessas operações, não estou generalizando, mas muitas ocorrendo com prisões desnecessárias, porque para cumprir só uma busca e apreensão não havia necessidade de uma prisão, né? E muitas vezes, né, como no início, não estou dizendo mais agora, mas no Mas você início, acha que o senhor muitas acha vezes que é para jogar na desnecessário mídia, por quê? né? Eles dizem porque, pelo menos eu já vi em algumas entrevistas que eles dizem que prendem porque podem atrapalhar a investigação. Olha, você tem que investigar e, se for o caso, prender. Entendi. Mas você não pode prender para investigar. Essa questão... E se você me permite só fazer uma observação, o Brasil, ele tem hoje uma superpopulação carcerária. É outra coisa, é um dado também que o Brasil mudou. O Brasil está prendendo e muito. Muito. Agora, nós já somos o terceiro hoje país em população carcerária do mundo. Não podemos deixar de perder para os Estados Unidos e a China. Por causa da população. Por causa da população. Mas o nosso índice é um absurdo. Nós temos 359 pessoas presas para 100 mil habitantes. Isso num dado do CNJ, gente. CNJ de 2014. Vai sair um agora de junho. No meio do ano sai no final. E só para você ter uma ideia, vou comparar com a Argentina. Gostamos de comparar com os hermanos, né? Então, na Argentina é 149 para 100 mil habitantes. Nós estamos mais do que o dobro. E não venham dizer que a Argentina não é uma questão, eu estou falando proporcional, né? Claro que o Brasil, né, tem uma população de 200 mil habitantes e a Argentina é bem menor. Mas não é isso. Não é questão da população, é uma desproporção. E o dado mais alarmante dos estudos de quem pesquisa isso, eu sou um dos que pesquisa no Brasil, lá na faculdade, eu tenho um grupo de pesquisa sobre esse tema. O dado mais alarmante não é só a quantidade. Tem dois dados alarmantes. Um não é só a quantidade. Um é porque nesta quantidade, 40%, Fernando, estão presos, acredita, sem julgamento. Então são pessoas que estão presas e não foram condenadas. É a chamada prisão temporária ou prisão preventiva. Não é? Só para você ter uma ideia também. E a morosidade é tão absurda de que serem julgados. E eles não deveriam estar presos, eles vão guardar em liberdade. Só para você ter uma ideia, a estatística aceitável internacionalmente é de 20%. Nós estamos com o dobro. E já tivemos uma lei uma lei de 2011, 12.403, se não me falha a memória. Essa de 2011, essa lei, portanto, já está aí, né, há mais de 3 anos, né, e ela não tem conseguido modificar essa realidade. Porque essa lei veio o quê? Estabelecer diversas outras prisões, não prisões, medidas alternativas à prisão, como estão usando muito hoje, tornozeleira, prisão domiciliar, né? Claro, várias outras medidas restritivas que não a prisão, certo? Mesmo assim, elas estão sendo usadas muito pouco. A prisão ainda tem sido utilizada de uma maneira indevida, porque está sendo utilizada não como medida cautelar, preventiva, está sendo utilizada já para dar uma satisfação à sociedade, que essa satisfação à sociedade é a prisão-pena depois de condenado. Então nós temos esse dado, esse é um dado alarmante. Então todas essas estatísticas que o senhor falou agora a respeito desses dados, o senhor é contra a redução da maioridade penal? Bom, você está me perguntando de um tema... ora, se nós já estamos com essa superpopulação carcerária... Superlotação, mais ainda. Você vai pegar adolescentes de 16 a 18 anos e jogar nesse sistema falido, realmente, mas eu sou contra por outras razões também. Eu sou contra por várias razões, é um tema polêmico, eu sou contra por várias razões. E também tem outro dado que eu gostaria de acrescentar para manifestar minha opinião com relação à redução da maioridade penal. Bom, nós temos dois aspectos da redução. Uma é que, constitucionalmente, isso vai ser muito discutido, se a Constituição permite ou não a redução da maioridade. A maioria dos constitucionalistas entende que não. Então basta uma ação direta de constitucionalidade que, se for aprovado, a lei não vai ser declarada inconstitucional, certo? Mas veja, isso é um tema que mereceria, assim, talvez um programa sobre esse tema, porque nós precisamos falar sobre a eficácia do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí, se você me perguntar, você acha que depois que o Estatuto da Criança e do Adolescente precisa ser atualizado, modificado? Sim. Aí é outra coisa. E você seria, de antemão, já contra... eficaz? Não, já contra
a forma de internação, porque a grande questão é que a internação tem um prazo máximo de 3 anos, e na prática, mesmo em crimes violentos, o menor, o adolescente, não é menor mais, né? A criança, o adolescente, ele está ficando só 1 ano. Esses são os estudos. É isso que está causando essa indignação da sociedade. Mas a forma de corrigir não é essa. Eu sou contra a redução. Não é? Mesmo no sentido de uma retribuição, mesmo no sentido de acabar essa sensação de impunidade, não é por este caminho da redução. A redução ela é absoluta. Não é qualquer crime, não é só crime. Se você reduz qualquer crime, mesmo um crime menor potencial ofensivo, ele iria ser jogado, e mesmo ele iria ser jogado nesse sistema e não continuaria no sistema que é apropriado para ele, que é o sistema da casa do adolescente, da criança e do adolescente. César, em relação à Academia de Letras Jurídicas, né? Fala pra gente qual a função, como está funcionando. O senhor já tem quanto tempo lá? 16 anos. Fernanda, eu já tenho 16 anos que eu sou membro da academia, né? Tenho a honra lá de ocupar a cadeira que o patrono é Rui Barbosa, né? Imagina. E fui eleito pelos meus pares, né? É. Fui eleito pelos meus pares presidente da academia. E estamos com vários projetos para a academia. Eu queria lhe falar bastante sobre a academia. Nós criamos a Quintas Culturais. Eu tomei posse de 18 de março agora, já fiz palestra de Direito Digital, muito moderno, um tema atual, não é? sobre a reforma política. Não é? Eu estou constituindo uma comissão especial da academia, de alto nível. A ministra vai participar como convidada, com outros nomes, como Saulo, Dila, Miguel Comon. Vou convidar Jaime Barreiros também, para estudar a reforma política, porque eu acho que a reforma política precisa ser proposta, porque não é político, né, para poder realmente conseguir algumas mudanças. Você está querendo aproximar mais a academia da sociedade e também das faculdades, né? Eu li uma entrevista a respeito disso. Das faculdades, trazer o estudante para a academia e eu até o estudante, não só com essas quintas culturais, com projetos, com seminários que estamos fazendo, com a biblioteca, que nós temos uma biblioteca Luiz de Carvalho Filho, biblioteca de mais de 50 mil volumes preciosos de valor, de obras jurídicas de valor, para pesquisa. E estamos falando com o reitor, o João Carlos Salles, reitor da UFBA, ele já, em reunião com ele, já se predispôs a nos apoiar no sentido de informatizar essa biblioteca e disponibilizá-la para o público. Pode ser inicialmente de um público em geral, claro que vinculado à UFBA, porque é uma instituição pública, podendo também vincular o NEB e também a faculdades particulares, não há preconceito com relação a isso. Mas inicialmente, porque a academia é de utilidade pública, é uma entidade de utilidade pública, e nós não recebemos verba pública lá, né? Vivemos das contribuições dos acadêmicos, estamos aproximando de Federação do Comércio, do SEBRAE, da FIEB, com convênios para o intercâmbio cultural e também para obtermos ajuda financeira. Precisamos disso. Lógico, para tocarmos os nossos projetos, que são muitos os projetos que temos lá, mas nós queremos o quê? Nós queremos o direito perto da sociedade, participando. Nós devemos lançar um manifesto contra a redução da maioridade penal para os 16 anos, dizendo por que somos contra, porque todos os criminalistas da academia são contra. Nós temos esse trabalho agora da reforma política e vamos entregar essas sugestões, não é? A partidária, porque isso é que é importante. Acho que a grande contribuição da academia porque é a partidária, né? Porque cada partido está propondo uma mudança política e é claro que tem interesses partidários envolvidos, né? E é preciso, sobretudo para ter alternância, né? Possibilidades de renovação na política, possibilidade real de renovação na política e alternância de poder. Legal. Muito obrigada pela sua presença aqui. Foi um prazer tê-lo aqui. Para terminarmos o nosso programa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o estudante que tem esperança, né, em ser um grande advogado criminal como o senhor. Obrigado pelo grande advogado criminal. Olha, eu acho que a gente ensina mais com o exemplo do que com as palavras, né? Então, a maneira de agir, eu sempre digo o seguinte: faça aquilo que você tem dentro de si, né? Que você gosta, que você é apaixonado. Nós conversávamos informalmente sobre isso e você até me perguntou como é que eu conciliava tantas atividades. E eu lembrei uma frase de Leonardo da Vinci, que dizia que quem faz o que gosta não trabalha. Então eu chego ao ponto de eu não considero trabalhar. Claro que existem as dificuldades imensas, e até hoje nós sabemos disso, que é enfrentar, lidar com o poder, e com o poder judiciário, a juventude precisa ser preparada para isso, para lidar com o poder. Porque não é só o poder judiciário que o advogado tem que lidar,
poder judiciário, poder executivo, poder legislativo, lidar com a mídia, que é outra coisa que o advogado também precisa saber, mas ele precisa procurar, se desse algum conselho, ele procurar fazer aquilo que ele gosta, aquilo que está dentro dele, porque ele vai obter sucesso, e persistir, e se preparar, porque as oportunidades virão, mas se elas não lhe encontrarem preparado, aí elas não vai adiantar de nada. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.